de muita harmonia entre nós. Eu, na terça-feira passada, logo após o nosso estudo, né, da segunda-feira, eu tomei uma vontade férrea de aprender também a manusear essa parte tecnológica, até para dar suporte à Renilda também, não é? Aí fui, pesquisei e aprendi a colocar slides com músicas, com vídeos nos slides. Mas hoje que foi o teste, sim, na verdade ele não abre. Para mim aqui abre tranquilamente, naturalmente, todos os slides que eu coloquei, os dois, na verdade, seriam dois, seria essa da harmonização e a música que vocês já tinham também no nosso grupo de WhatsApp. Mas pelo que eu estou vendo, não vai dar para passar essa imagem, que é muito bonita, até o que ele da palavra falada aí. Tem muito a ver com o nosso estudo. Eu vou pegar um livro aqui, porque eu acho imprescindível uma parte de harmonização, para que nós fiquemos realmente, o nosso ambiente em harmonia. Eu peguei o livro aqui agora, Vinha de Luz, e no item 105, eu vou dar uma leitura e depois eu vou pedir para a Tatiana fazer a nossa prece inicial. Pode ser, minha querida? Muito obrigada. Então, o texto é o seguinte: paz do mundo e paz do Cristo. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos neste terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endeirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Tatiana? Querido e amado Mestre Jesus,
que nessa noite de segunda-feira a gente inicie os nossos estudos imbuídos de muita alegria, de muita paz, de muito amor, de muita cumplicidade, de muita harmonia com todos nós que estamos aqui. A vida é um aprendizado, aprender cada dia que passa é uma dádiva divina. Que nossas mentes e nossos corações estejam abertos para as informações que vamos receber hoje através da nossa professora e das observações que cada um de nós fazemos. Que seja uma noite de luz, de sabedoria, e que tudo que a gente viva aqui fixe na nossa mente para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. Que a gente possa repassar para as pessoas o que a gente aprende de bom nessa vida. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui presentes nessa reunião online. Boa noite àqueles que irão assistir posteriormente. Que Deus nos dê uma boa noite, nos inspire e nos ampare para que o aprendizado realmente se efetive de uma maneira salutar e penetre em nossos corações e em nossas consciências. Renilda, pode passar, meu bem, para o próximo. Foi passada como atividade de casa uma música. Pode passar para a música, a letra, Renilda, por favor, porque aí não vai abrir o vídeo. Aí. Essa música de Elomar, ela foi colocada, o Wilton, ali respondendo agora aquela pergunta que você fez, onde é que eu arranjo essas músicas assim, propositadamente. Por quê? Porque o nosso próximo assunto, nosso próximo assunto versará sobre variação linguística. E como essa letra dessa música tem tudo a ver com variação linguística, eu aproveitei já para enxergarmos dentro dela os itens que nós iremos encerrar hoje, sobre coerência, coesão, aceitabilidade, situacionalidade, nós vamos concluir hoje, assim espero. E na próxima aula nós iremos pegar essa mesma letra de música para trabalharmos variação linguística, porque eu considero de suma importância conhecermos as línguas que são faladas dentro da língua portuguesa. Os nossos dialetos, é muito importante que nós os conheçamos. E aí, eu vou ler a letra e depois eu vou querer ouvir alguns de vocês acerca da questãozinha que foi solicitada lá como o dever de casa. Eu vou ler, já que é uma linguagem assim, aqui o Wilton atribuiu ser um pouco difícil, então eu vou tentar ler como está aqui. O título ele é muito singular, e eu acho que a gente já tem que observá-lo, né, para compreender o que o texto quer nos dizer. Arrumação. Josefina sai cá fora e vem ver. Os forro rameado, vai chover. Vai Trimina reduzir toda a criação das bandas de lá do Rio Gavião. Chiqueira para cá, já roncou o trovão. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Mãe, prudência, ainda não colheu o ai roxo dessa lavoura tardã. Diligência, pega o pano e com barai, vai com tua irmã, vai no rumo só, vai colher o ai da tua avó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Lua nova, Sussuarana vai passar, seda branca,
Na passada ela levou ponta d'unha, lua fina risca no céu. A onça aprisunha a cara do réu, o pai do chiqueiro. A gata comeu, foi um trovejo com a zagala só, foi tanto sangue de dar dor. Os ciganos já subiram o Beira-Ri, é só danos. Todo ano nunca vi paciência, já não aguento a perseguição, já sou caco véi nesse meu sertão, tudo que juntei foi só para ladrão. Futuca a tuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. E aí eu vou chamar alguém, pode deixar aí, Renilda, por favor, amor. Alexandre, você conseguiu entender? Faz a análise que eu pedi que vocês fizessem, o que você entendeu, se você achou que aí tem coerência, se tem coesão, o que é que você achou? Coerência eu diria que tem, se for avaliar a linguagem dos interlocutores, né? Coesão é que eu estou achando assim mais difícil. E o que é que você entendeu? Você entendeu alguma coisa? Sim, cheguei a entender o sentido do texto, apesar de ter algumas contradições, né? Por exemplo? Veja, ele fala, por exemplo, no primeiro parágrafo, vai falar da questão da chuva e que precisa arrumar aí a questão do forro, né? Entendeu? Sim. E aí, na verdade, assim, tipo, ele pede para apressar o passo em função da chuva. Tipo assim, vamos correr, vamos andar logo que a chuva está vindo. Eu entendi mais ou menos isso. Certo. Perfeito. Vou ouvir mais alguém. Angeline. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Essa música, eu vindo agora, lendo, porque eu sou mais de leitura, né? Eu lendo, eu até entendi um pouco mais, mas ela me deu uns nós na cabeça. Uhum. Eu já vejo mais coesão e coerência, como a Alexandre falou, dentro da linguagem regional deles, com certeza faz todo sentido. Agora, para mim, em algumas palavras acabaram eu não entendendo, então acaba truncando a mensagem, acaba dificultando o entendimento. Quando ele fala, por exemplo, forro rameado, não sei o que é forro rameado, vai trimina, agora eu entendo que pode ser vai terminar reduzindo, terminar reduzindo toda a criação, mas quando eu li a primeira vez na música, eu não entendi o que era vai trimina. Então, já cessou meu entendimento aí, né? E já que a coerência, o objetivo é dar um entendimento ao interlocutor, a quem está ouvindo, esse entendimento, para mim, todo parágrafo foi meio que minando por causa das palavras que eu não entendia. Como atuia, eu não sei o que é, catador, eu imagino que seja alguma coisa que cate, feijão no pó, não entendi essa expressão, então, para mim ficou complicado esse exercício, mas eu pude entender em um contexto geral. Nesse sentido, sim, eu pude entender em um contexto geral que ele está falando de chuva que está vindo, que pode acabar com toda a plantação, danificar o teto, e aí tem alguma coisa de matança no galo no chiqueiro, alguma coisa assim. São rotinas, né, de uma plantação, uma comunidade na roça, algo assim. Exatamente. Uma linguagem bem regional. Exatamente. Wilter.
Você está sem som. Eu tentei entender a linguagem e raciocinar com o que quer dizer cada coisa, das coisas que eu não conheço. Então, Josefina certamente deve ser a esposa do cara que está cantando, né? E ele diz assim, olha o forro rameado. Eu imagino que forro rameado, ele está se referindo ao céu, né? Que o céu é o forro, é o nosso forro da terra, né? O céu, forro rameado, porque está preparando a chuva, né? Então ele olha lá, esse rameado deve ser alguma alusão à cor desse forro no momento que está preparada a chuva, né? Aí termina a reduzir toda a criação, tá? Tanta ideia que ele já falou aí, né? Das bandas do negócio. Agora, Chiqueira para cá, já roncou trovão. Eu acho que aqui ele faz uma menção à Serra da Mantiqueira. Como esse pessoal fala muito atrapalhado e corta muita língua, corta muito sílaba, eu acho que quando ele fala Chiqueira, ele quis se referir à Serra da Mantiqueira, ou seja, da Serra da Mantiqueira para cá, já roncou o trovão, né? Futuca tuia, mexe na tuia, futucar é mexer, tuia é onde guardam os mantimentos numa casa. Elas são tuias de madeira, normalmente, um caixão com uma tampa, e guardava-se os mantimentos nessas tuias, que não são tuias, na verdade o nome é tulha, mas a corruptela levou a ser chamada de tuia. Wilter, me permita só interromper um pouquinho, meu querido, porque assim, eu gostaria, não vamos analisar agora estrofe por estrofe, certo? Eu vou pedir isso. De uma maneira geral, vamos analisar de uma maneira geral, porque, como eu já disse anteriormente, nós voltaremos a esta música, a esta letra, quando formos trabalhar a variação linguística. Eu quero aproveitar os itens aqui hoje dessa letra para trabalharmos a questão da situacionalidade, coesão, coerência, e o que a gente vai ver hoje, nós vamos ver se nós vamos encontrar nessa letra, compreendeu? Então, compreendi. De uma maneira geral, deu para você entender de que se trata? Mais ou menos. Sim, porque a letra, a linguagem lhe atrapalhou o significado, é isso? Em parte. E a outra parte seria o quê? A outra parte eu penso que eu consegui entender analisando a situação em si ali, né? Sim. E um pouco de conhecimento que eu tenho a respeito desse regionalismo nordestino. Pronto, certo. É isso aí. Agora, Joanice, obrigada. Joanice, você levantou a mão? Abriu. Boa noite. Boa noite. É uma música que fala do sertanejo. Então, ao falar do sertanejo, vai usar o palavreado condizente ao local. Então, é regional do sertão. Por isso que vem com todas esses, tirando as letras, tirando perseguição em vez de perseguição, porque está referindo a um local, a uma região, o sertão. Por isso que tem essa mudança. Mas tem coesão para a região. Sim, tem coerência. Tem coerência? E tem coerência também. Tem coerência para a região, que é o sertanejo. Exatamente. Nós vamos voltar a isso tudo. Mas deu para você entender mesmo com o regionalismo da letra? Sim, deu, professora. Deu para entender. Certo. É claro que alguns desses termos, por não sabermos o significado, dificultam o entendimento na sua totalidade. Mas, como eu li aí, dá para a gente entender. Josefina, vem para cá e vem ver que o céu, o Wilter tem razão, forro rameado é o céu. As nuvens escuras, quando indicam que vai chover, não é? O forro rameado vai chover. Então, como vai chover, vamos tomar aqui uma série de providências para que essa chuva não atrapalhe a nossa plantação, os nossos grãos, não é? Vamos fazer uma série aqui, tomar uma série de providências, né? Pega um balaio, pega um pano, corre para colher o alho, senão nós vamos perder esse alho. Quando ele diz, vai com tua irmã no rumo sol, vai colher o alho da tua avó. Quando ele diz, vai colher o alho para não perder por causa da chuva. Depois ele fala da sussuarana, que é uma espécie de onça,
né? Isso. E vai passar, ele explica, e na passada ela levou ponta de unha. Ou seja, essa onça prisunha, deve ser uma onça medonha, levou o pai do chiqueiro, comeu um porco. Né? Então, a Gata está se referindo a Sussuarana, comeu um pouco do chiqueiro, o pai do chiqueiro, e foi tanto sangue que dava dó. Depois ele vai falar da perseguição que sofria dos ciganos. Isso. Já subiram a beira-rio. Exatamente. E aí tudo que juntei era tudo que ele conseguia de ganho era para pagar. Talvez eles fossem. Como é que chama aquela palavrinha que agora me fugiu aqui? Eles exigiam algum pagamento de algum... Agiotas. Isso, exatamente. Obrigada, Angeline. Então, é mais ou menos isso. São arrumações prevenindo-se da chuva que iria cair. Né? Apesar dos percalços da língua não ser do nosso conhecimento, mas a gente vê aí coerência e coesão também, certo? Existe coesão, existem conectivos ligando aí as palavras, né? Da mesma forma, assim, é uma linguagem do homem do sertão, que eu acho muito rica e é muito importante que nós a estudemos também, né, dentro das variações linguísticas, e que nós iremos na próxima aula, se Deus assim o permitir. E ele fala, né, do que ele encontra, né, na verdade, eu escolhi o Wilton porque eu achei muito bonita, e ele... Quando, às vezes, nós vamos trabalhar isso também, quando lá trabalharmos variação linguística, por se tratar de uma língua do sertão, né, a representatividade do povo sertanejo, como é uma fala rural, se você... E, às vezes, mesmo dentro de uma linguagem urbana, às vezes as pessoas falam também com uma certa irregularidade que não é feita dentro das normas padrão, né? Da norma padrão, e aí sofrem os preconceitos linguísticos. E nós iremos trabalhar muito isso em variação linguística. Então, é uma linguagem que eu respeito, acho bonita, porque traz aí toda uma raiz de um povo. Há uma representatividade aí muito grande de um povo lutador. Né? Então, vamos agora ver os itens e nós vamos ficar voltando para a letra para ver se nós encontramos ali, por exemplo, coesão e coerência, nós já vimos que esse texto possui. Renilda, por favor, passe mais um slide. Aí, textualidade. Nós já trabalhamos isso na aula passada, não vou nem ler o início. Coerência, coesão. Intencionalidade. Nós vimos o que é intencionalidade, não vimos na aula passada? O que seria intencionalidade, Tatiana? Só para a gente relembrar. Pode falar, meu bem? Está sem som. Seria o propósito do texto, a verdadeira intenção, o que é que quer passar, qual a mensagem que quer passar para quem está lendo? Exatamente. Todo texto nosso, seja ele falado, seja ele escrito, seja ele um texto publicitário, seja ele qualquer mensagem, sempre tem uma intenção, um propósito. Não é? Então, nesse texto aí, a arrumação, houve uma intencionalidade do autor? Teve, ele passou a vida, né, o cotidiano dele no sertão. Relatou os elementos da natureza, como chuva, trovão,
a plantação, os animais, a onça, a lua, falou do cansaço da lida, falou do trabalho dele, do feijão no pó. Passou a intenção. E a intenção também que eu vi presente aí de chamar atenção para os cuidados que deveriam ter para não perder os grãos e os produtos que já haviam sido colhidos. E ter uma certa pressa em fazer isso para não perder através da chuva, né? Porque senão eles iriam perder uma colheita, né? Ou do alho, ou seja lá do que fosse que eles plantassem, outros grãos, né? Então, vocês viram todos aí, viram uma intenção nesse texto também. Aceitabilidade. Vamos ver o que é aceitabilidade e situacionalidade. Pode passar, Renilda. Sim, aí está falando também que a textualidade é composta de clareza, expressividade e originalidade. Depois nós vamos ver cada um desses. Pode passar mais um. Situacionalidade. Eu vou pedir a alguém aqui para ler. Denise. Você pode ler, Denise, a situacionalidade? Diga, gente. Denise avisou no grupo, se não me engano foi Denise, ela avisou que ela só pode ouvir, por algum motivo ela não está podendo participar. Você quer que eu leia? Quero, então faz favor. Desculpa, Denise, eu não li sua mensagem. Se tu... Renilda, volte aí, por favor, minha querida. Volta aí. É porque eu desliguei a câmera e desliguei tudo aqui. Espera aí, só um minutinho que vai voltar. Vai voltar agora. Certo, meu bem. E agora você quer que passe, não é isso? Não, eu acho que é anterior, né? Não a situacionalidade que a gente não leu. Pronto. Tá Pronto. aqui. É uma forma, situacionalidade. Situacionalidade. É uma forma particular de o texto se adequar tanto a seus contextos quanto a seus usuários. Assim, é um critério relacionado à dinâmica entre o texto e o contexto para a construção da significação, bem como ao público que se espera que tenha acesso à leitura do texto. O que é que você entendeu, Angeline? Forma de o texto se adequar tanto aos seus contextos quanto aos seus usuários. Um critério relacionado à dinâmica entre o texto e o contexto. Bem... Construção assim, não entendi muito bem, não. Não consigo visualizar o que está se explicando aqui ainda. Eu posso falar? Pode, Marlene, por favor. Vamos dizer assim, a situacionalidade. Sim. Em um momento de eleição, a gente vai falar naquela situação. Se é carnaval, a gente vai falar com a linguagem para aquele consumidor. Se é um velório, nós teremos uma linguagem apropriada para tal. A situação é que vai dizer como será o texto. Exatamente isso. Exatamente isso. É se adequar ao contexto. Por exemplo, vamos voltar para essa música Arrumação. Há situacionalidade nesse texto? Sim, a urgência de liberar tudo e para não perder na chuva. Exatamente. Então, ele está adequado ao contexto. Tanto o contexto linguístico, porque ele utilizou a linguagem adequada à norma daquela determinada região onde ele vive,
né, onde o autor vive, como ao contexto da territorialidade, do ambiente. Então, ele, aos usuários, quando ele fala ali aos usuários, porque usou a linguagem que todos iriam entender a mensagem, para que tomassem as providências e fizessem as deliberações para cuidar dos seus pertences. Então, há realmente uma situacionalidade. Deu para entender, Angeline? Sim, Perfeitamente? sim. Claro. Ótimo, então. Aceitabilidade. Vamos ver aqui agora. Alguém não entendeu situacionalidade, que queira que eu use outra forma de explicar? Pode falar? Ou ficou claro para todos? Bom, então, vamos ver aceitabilidade. Esmeralda. Pode falar, minha querida? Eu acho que ela vai estar só na condição de ouvinte, Regi. Também? Eu vou ler aqui. É o fator referente ao interlocutor, ouvinte-leitor, pois indica a expectativa do receptor em compreender a mensagem do texto. O sentido não se constrói somente pela intenção do autor, mas também pela abertura e conhecimento de mundo do leitor. Você entendeu o quê, Renilda? Eu entendi que o texto que você que você escreveu precisa ter uma mensagem a qual permita o leitor compreender. Agora, por exemplo, é um fator referente ao interlocutor. Ouvinte, quem está me ouvindo, vocês que me escutam, vocês entenderam a mensagem, o texto lido? Pois indica a expectativa do receptor em compreender a mensagem do texto. Vocês entenderam? Se entendeu, beleza, houve comunicação. Se não entendeu, não houve comunicação nenhuma, não foi possível aceitar a mensagem. Exatamente. Agora me responda. Nessa música de Elomar, há aceitabilidade? Josefina, ela foi buscar os pertences dela? Eu acredito que sim, viu? Para a região, para a questão regional, houve aceitabilidade. Entretanto, para nós aqui, eu particularmente, eu só consegui entender o primeiro parágrafo, a primeira estrofe, quando ele dizia: Josefina, vem para cá que vai chover, já está vindo chuva de lá, então venha para cá, vamos providenciar, arrumar as coisas que vai chover. Só entendi isso. As outras coisas eu não entendi, não. Mas eu creio que houve aceitabilidade, sim. Sim. Eu também tive que ouvir bastante, umas 5 vezes a música para poder entender a linguagem, que não é a comum, né? A que eu tenho acesso no dia a dia. Para depois da 5ª vez eu compreender as nuances, o que ele quer dizer com as palavras são cortadas, né? Umas palavras são usadas para significar outras coisas que para mim são faladas escritas e faladas de outra forma, enfim, mas foi difícil de eu entender. E você acha que não há aceitabilidade nesse texto? Acho que há uma aceitabilidade mais fácil para esse público que já tem o costume de lidar com essa linguagem. Para mim, pelo menos, eu falo por mim, que não tenho esse costume, houve aceitabilidade depois de um tempo, depois de eu insistir e tentar entender. Não foi de imediato. Exatamente. Mas é por isso que eu coloquei aí, olha, Tatiana, é o fator referente ao interlocutor. Você vê que as outras situações não tem alguma coisa com o leitor, claro, ou o ouvinte, mas esse é muito mais específico, é muito mais voltado exatamente para o interlocutor, porque é o interlocutor que vai aceitar ou não. Se eu começar a falar inglês aqui para vocês, vai haver aceitabilidade? Uh-uh. Por quê?
Porque Ninguém entende. alguns desconhecem a língua inglesa. Então, para aceitar, precisa você saber compreender a língua, né, o idioma em que está sendo falado ou escrito o texto, e outros fatores também, que mais adiante a gente vai se deter muito claramente nisso aí também, nessa questão da comunicação. Então, há aceitabilidade, porque ele foi escrito pensando no povo da região. Da mesma forma que quando a gente fala aqui a nossa linguagem, a nossa variação urbana, né, nós somos compreendidos por quem fala da mesma forma. Talvez se nós chegarmos nessa região de onde vem Elomar, do sertão, bem lá sertão mesmo, e falarmos da forma como nós falamos, talvez eles não nos entendam também. Essa questão da aceitabilidade tem a ver com a interlocução. Diga, Grace Kelly. Você está ali aí. É mesmo? Deixa o mouse aí. Boa noite, olha. Eu precisei escutar a música 2 vezes para entender o assunto da música. Ela mexe muito com a parte do sertanejo, como, por exemplo, o fogão de lenha, as galinhas. Mas depois que você leu 2 vezes, você entendeu direitinho? Entendi, sim. Ótimo. E aí você também acha que ela tem aceitabilidade? Exato. Certo. E uma pessoa que convive, né? Eu não estou vendo. Pode seguir, Regi, que elas estão falando entre elas. Ah, eu pensei que Benedita queria falar também. Mas alguém... Não, ela estava perguntando se a linguagem, na hora que ela está fazendo exercício, se a linguagem passa, para a pessoa que pratica para nós não, entendeu? Sim, é porque ela é melhor ela é mais compreendida na região onde ela é falada. Isso. Entendeu? Porque os isso. Mas nós vamos estudar isso profundamente, viu, Grace Kelly? Na nossa próxima aula, nós já vamos estudar a variação acústica. Viu? Pode passar, Renildo. Peraí. Informatividade textual. Deixa eu ver quem vai aqui ali. Joanice. Você pode ler? Aqui eu posso, sim. Vamos lá. Informatividade textual é entendida pelos estudiosos como a capacidade do texto de acrescentar ao conhecimento do receptor informações novas e inesperadas. A capacidade que tem um texto de efetivamente informar seu recebedor. Isso. O que é que você entendeu? Levar conhecimento a quem está recebendo as informações, informações novas e inesperadas, de forma que traga novidade para o recebedor. Uhum. Esse texto de Elomar, você acha que ele informou algo? Informou algo, sim. Atividade? Informou, porque referente ao sertanejo, eles entenderam o que ele estava pedindo, que era para agilizar diligências, para quando a chuva chegasse, já estava tudo organizado. E até para nós, nos informou algo? Sim, também, contando o dia a dia deles no sertão. Exatamente, eu achei lindo esse depoimento de Grace Kelly, quando ela disse assim, ele é muito profundo, me ensinou muito, porque, na verdade, a gente aprende
vê a realidade do sertanejo, né? Sim. As lutas diárias para cuidar das intempéries, se não for chuva, é o sol causticante, o sol queimando toda a plantação. Então, essa luta diária, não é, do sertanejo do campo, Sim. ele nos mostra bem esta realidade. E assim, para nós que moramos na cidade, que às vezes coloca tanta dificuldade para a nossa convivência, para eles ainda é mais desafiador. Por quê? A chuva vem, você planta, você perde tudo. O sol vem, tira a comida do gado, aí você perde o gado também. Então, é uma luta constante para manter tanto a plantação como os animais. Exatamente, e é realmente isso, uma luta constante. Constante. Eu estou propositadamente ficando caladinha com relação muito assim do entendimento por causa da linguagem utilizada por ele, porque eu coloquei 2 textos lá no final que possuem uma linguagem da variação urbana, que é a nossa, e eu quero ver o entendimento qual vai ser. Sim. Certo? Aí eu vou voltar para isso aqui da linguagem. Intertextualidade. Eu já chamei Marlene. Marlene, por favor. Intertextualidade. Refere-se à presença de elementos formais ou semânticas de texto já produzidas em uma nova produção textual. Em outras palavras, refere-se aos textos que apresentam integral ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas de outros textos produzidos anteriormente. Se referindo ao texto, à arrumação, ele falou o tempo todo em futuca, atuca e pega o codó. Ele referiu-se no texto algumas vezes essa fala. Certo. Mas o que seria inter? O que é inter? Vamos pegar. Mais dentro. Hein? Eu acho que interno, mas usar mais ainda no texto, ou se não, como inter é interno. Entre. Né? Entre textos. Intertextualidade. Entre textos. Renilda, você me permite citar um exemplo de uma sugestão que eu lhe dei no nosso estudo de quarta-feira? Por favor, minha filha, a sala é nossa. Olha, gente, me permitam aqui. Eu, como professora, esse item, intertextualidade, para mim, assim, é de suma importância. Por que isso? Porque eu acho que quando nós colocamos um texto dentro do outro, ele se torna muito, muito mais enriquecedor. E eu sugeri a Renilda que, num grupo de estudo que nós fazemos às quartas-feiras, vez por outra, nós colocássemos, por exemplo, se nós formos estudar perispírito, um exemplo, estudássemos o que era, suas características e poderíamos, vez por outra, citar uma outra obra que também trata do mesmo assunto e estudar esse outro autor e levar para o estudo, enriquecendo, complementando aquele estudo já feito previamente. Isso se chama intertextualidade. Pegar um outro texto que trata do mesmo assunto e enriquece os dois e nos enriquece. Porque o autor nunca diz exatamente da forma como está no livro anteriormente estudado.
tem novas visões, novas palavras, pelo menos no vocabulário a gente se enriquece, né? Mas no conhecimento também, isso eu garanto. Então, é muito enriquecedor trabalharmos diversas obras dentro de um mesmo tema. Então, entre textos, um texto enriquecendo o outro. O que é que significa a palavra texto? É tecido. A palavra texto significa tecido. E o que é um texto? É nós irmos tecendo, através de nossas palavras, uma cadeia de pensamentos. E aí, quando nós incluímos pensamentos diversos, olha como essa cadeia, ela cresce. E o crescer significa enriquecer. E a nossa aprendizagem cresce mais ainda. Deu para compreender o que é intertextualidade? Eu tenho que falar devagarinho. Alguém não entendeu? Quem não entender, gente, por favor, fale, porque agora é a hora da gente tirar todas as dúvidas. Pode passar, Renilda, por favor. Clareza, o nome tá bem... deixa eu ver aqui. Wilter, você pode ler Clareza, meu querido, e nos dizer o que entendeu? Ô, minha amiga, eu vou lhe pedir desculpa, mas eu estou olhando no celular aqui, essa tamanho de letra para mim não dá não, viu? Ah, tá bom, então. Dá para pinçar com os dedos, Wilter. Você consegue aumentar com os dedos. Pinçar. Mas... Você faz uma pinça com os dedos. Sim. Qual é que você quer que eu leia? Clareza. Clareza. Aí, valeu, vamos lá. Característica do texto literário que, realçando certas particularidades da linguagem, permite a concretização plena do tema tratado. Um texto é expressivo quanto maior for a intervenção de certos elementos controláveis pela competência linguística e literária do seu autor. Refere-se à boa escolha vocabular. Tem mais? Não. Você entendeu o quê, querido? Bem, a clareza seria o fato da escolha do vocabulário favorecer o entendimento por parte de quem lê. Uhum. Claramente, esse texto aqui não atende a esse objetivo, na minha opinião, porque ele não foi feito para todo mundo que leia e entenda. Pessoas que não têm a mínima um pouco de conhecimento a respeito do vocabulário daqui dessa região não vai entender essa leitura aqui de jeito nenhum. Quem é da região, para quem é da região, vai ter clareza. Nem todos. Não sei dizer. Eu sei dizer com certeza. Ainda agora, a Renilda disse que não estava entendendo. Sim, mas essa fala, essa variação linguística não constitui a nossa fala aqui de Salvador. Entendeu? Bom. Sim, no geral, tudo bem, mas eu garanto a você que até mesmo no local onde foi feito esse texto, deve haver quem não o entenda. Certo. Então, aqui, por isso que eu coloquei aqui, a intervenção de certos elementos controláveis pela competência linguística, ou seja, para você compreender qualquer texto, não necessariamente só aquele, precisa ter a competência linguística para tal. Ou seja... Não, a competência linguística que ele está se referindo aqui é do autor. De literária do autor, porque ele vai usar a competência linguística também do leitor. Porque se o leitor não tiver a competência linguística, como você falou aí, desse de arrumação, se eu não tenho, se eu não compreendo, se eu não falo aquela variação, eu vou ter dificuldade. Eu tive que pesquisar para poder falar dessa música com
que era a competência, entendeu? Aí eu tive que pesquisar. Como também qualquer texto que eu vá ler, se tiver vocábulo, se tiver um vocabulário com palavras super difíceis, eu vou ter que ler com um dicionário do lado. Mas aí, no caso, é uma clareza voltada para quem? Para o autor ou para o leitor? Para os dois. Por que adianta você escrever uma coisa e eu não conseguir ler? Você entende, então, que eu digo que esse texto não atende a esse fator, clareza? Sim, eu entendo. Ele tem clareza para a pessoa da região. Isso, aí até concordo. Porque a competência linguística deles lá é a mesma da do autor. Entendeu? Para a gente aqui não. Porque a gente utiliza mais a norma padrão. Às vezes não. Entendeu? Ficou claro? A clareza? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para originalidade. Tem alguém que eu não chamei, gente? Ou alguém para poder não chamar alguém? Bruno, pode falar, Bruno? Ou você está aí nas gravações e não pode falar, meu querido? Esmeralda não pode, Denise não pode. Posso ler? Originalidade textual é a capacidade de expor argumentos, um termo intrinsecamente relacionado à originalidade, fazendo contraponto a ela. É o senso comum. Ele está relacionado a opiniões ou ideias prontas, usadas à exaustão, mas que não costumam refletir, problematizar, aprofundar. Um dos problemas aqui, no caso da busca por textos originais, é a carência de personalidade da voz e do autor. Entendi. O seu texto é original. Você não copiou, você não fez plágio de ninguém. Então, o texto precisa ter, como ele coloca aqui, está aí as suas ideias, a sua opinião. É algo intrínseco do ser que elaborou aquele texto. O texto de Elomar traz originalidade. É o texto dele, é o momento dele, vivenciando aquela situação, ele traz à tona, digamos, convidando as pessoas para fazer a sua arrumação por causa da chuva. Então, é um texto original. Isso. Não pegou pedaços de textos nenhum para complementar as ideias dele, né? Sim. E uma coisa que ele falou aí que eu acho muito importante, até para quem vai fazer palestras, quando ele diz aqui, um termo intrinsecamente relacionado à originalidade, fazendo contraponto a ela, é o senso comum. O que é o senso comum? É você falar sempre o mesmo beabá. É utilizar muitos clichês. Vocês estão lembrados que nós já estudamos clichês? Que é aquela expressão que é repetida, e que se torna um texto sem originalidade. Que todo mundo fala e se torna até sem atrativo nenhum, até para você ouvir, porque ouvindo as mesmas coisas, repetindo os mesmos chavões, os mesmos clichês, aquelas mesmas coisas. Ok? Então, é bom ter muito cuidado com isso. Procurar sempre ser original, não estar plagiando e evitando muito mesmo esse senso comum,
que é aquilo que todo mundo, nas palestras ou em textos, fica repetindo, porque se torna cansativo e não tem atração. Regi, dá um exemplo aí do que nas palestras pode tornar-se repetitivo, como você falou aí várias vezes. O que, por exemplo? Deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Em palestras, né? Você quer saber? Isso. Por exemplo, pode não ser isso, mas se você ficar repetindo, Jesus é amor, Jesus, quer dizer, você pode dizer isso aí de uma forma diferente. Entendi. Por exemplo, a mensagem que Jesus nos traz é aquela mensagem que nos apregoa a bondade, o perdão, a amorosidade. Está vendo que já está diferente de eu ficar dizendo Jesus é amor? Compreendeu, Nilda? É mais ou menos. Eu entendi, inclusive, assim, quando a gente vai falar de Jesus, a gente busca outros nomes. Emmanuel chama muito ele de Jesus, é o médio de Deus, o Cristo de Deus, o Rabi da Galileia, já é os discípulos chamavam assim. Aí a gente usando essas terminologias não torna o texto, ele não perde a sua originalidade, porém não fica chato você só ouvindo Jesus o tempo todo, não é isso? O senso comum. Isso aí seria o senso comum. O que é o senso comum? O que a grande maioria, 99%, fala. Aí você manda uma mensagem mais entusiasta, com novos termos, não mudando o significado, o contexto. A essência, né? A essência da mensagem. Mas você pode utilizar palavras, né, novas, expressões novas, porque enriquece, Renilda. Eu sei. Enriquece, a pessoa abre os olhos e não dorme. É verdade. Alexandre, vamos para a próxima, Renilda, para a gente adiantar, que eu queria terminar isso hoje. Pronto. Entenderam todos esses itens? Sim, sim. Entendi. Nenhuma dúvida? Nós agora vamos para os exercícios finais. Então, só para rever, coesão é a propriedade que garante a conexão e harmonia sobre as partes de um texto. Por quê? Conexão, porque une orações e traz a frase harmonicamente, evitando repetições, contradições ou ambiguidades. Eu cheguei a explicar ambiguidades? Ainda não. Não. É algo que é muito, muito, muito importante. Depois de variação linguística, nós vamos para isso. Ela é realizada por meio de elementos linguísticos, como pronomes, advérbios, conjunções, preposições, sinônimos, antônimos, etc. Então, para ligarmos, utilizamos esses que a gente chama de conectivos. Agora, vamos para um exercíciozinho. Eu sei que vocês já estavam sentindo falta. Olha que texto enorme que eu coloquei aí. E aí eu vou dizer, será que vai ter dificuldade de entender esse texto? Porque aí nós temos uma norma culta, uma norma padrão. E dentro da norma padrão, nós às vezes encontramos dificuldades de entendimento. Quando a gente vai interpretar, olha, gente, eu vou ter esse texto porque eu quero trabalhar detidamente interpretação de texto a partir de agora. Porque não pensem que se nós lermos um texto uma vez somente, nós vamos entendê-lo, não. Para interpretá-lo, não. Nós precisamos lê-lo tantas vezes se façam necessárias para a gente entender. E aí eu vou querer uma pessoa para ler somente o texto. Não vamos fazer o exercício agora. Alexandre, você pode ler? Posso, sim. Pode começar? Pode. Revisão. Leia o texto abaixo e responda as questões. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto,
mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Pode ler. Não leu, não. Vamos entender o texto primeiro para tentarmos responder. Você entendeu o que do texto? Qual é a interpretação que você faz desse texto? Uma leitura só foi suficiente para você entender direitinho? Para mim, foi, no caso, ele fala do papel, da importância da atividade física. Sim. Eu achei assim, isso, na minha opinião, foi mais claro. Bom, você acha... Então, vamos tentar responder, tá? Uhum. Pode ler aí o enunciado. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Um momentinho. Sim. Tem as ideias veiculadas no texto, as ideias, você está vendo que não é uma ideia só, se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Isso se chama o quê? Que nós acabamos de ver ali no slide anterior, por isso que eu fiz aquela revisão. Como se chama isso aí? Essa construção do sentido com relações, através de relações. Intextualidade? Não. Veja bem, eu tenho orações. Diga, Geline. Coesão. Coesão. É você unir orações e frases através desses conectivos, estabelecendo relações. E agora nós iremos trabalhar a coesão através dessas conexões, que nós não fizemos até agora. Por isso que eu disse, para você responder este exercício, precisa entender perfeitamente o texto e interpretá-lo devidamente. Pode continuar, Alexandre. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A expressão, abre aspas, além disso, marca uma sequência de ideias. Pode continuar? Vamos analisar isso aqui. Para você responder esse texto, você vai ter que voltar onde? Lá no texto. Onde tem essa expressão além disso. Ou você já sabe? Por isso que eu disse, uma leitura só não é suficiente. Sim. Aí vamos ler todos os enunciados, depois a gente vai analisando um por um lá no texto. Pode ler o B. Letra B. O conectivo, abre aspas, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Aí temos que voltar lá, mas... Em todos eles. Vá para o C logo. Pode ler todos. Letra C. O termo como, abre aspas, como, em, abre aspas novamente, como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Vamos para a letra D. O termo, abre aspas, também, exprime uma justificativa. Letra E. Como, abre aspas, fatores, retoma coesivamente, abre aspas novamente, níveis de colesterol e de glicose no sangue. Se você olhar assim e pensa, é difícil, não é? É só nós voltarmos para o texto e vocês vão ver que depois que nós fizermos esse exercício, o texto vai ficar muito, muito, muito mais claro para a gente. Então, vamos analisar a letra A.
eu vou pedir a outra pessoa aqui para poder nos ajudar. Angeline, você pode analisar a letra A, que refere-se à expressão além disso. Aí você vai ler e nos dizer o que é que você acha. Se é correto ou não. Certo. Aqui diz assim nesse trecho: além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Realmente indica, na minha opinião, uma sequência de ideias. Além disso, além de algo... Angeline, me permita, para você saber, além disso, não seria interessante ler o anterior, porque além do que está anterior, sim. não é importante? Sim. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, e aí vai o que eu já tinha lido. A sequência do que é importante também para somar o controle. Para somar aquilo que tinha sido dito anteriormente. Né? Concordam com isso, gente? Sim. Então, a letra A está correta ou está errada? Correto. Corretíssima. Então, a gente já sabe que a resposta desse exercício é a letra A. Mas vamos analisar os outros para a gente ver onde que está a contradição, certo? Marlene, vamos analisar a letra B, meu bem? Além de trazer mais Nutranerds para o nosso lado. Isso fora do caminho, bora conferir todas as vezes. Conectivo, mas também indica a oração que exprime ideia de contraste. Vamos voltar lá? Mas, peraí que eu volto. Significa manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Está nas primeiras linhas, essa expressão. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Então, esse mais também, você acha que está iniciando uma oração que exprime ideia de contraste? Eu estou vendo continuidade, porque como se fosse além... Microfone de Angelina. Tem mais um outro benefício, que é diminuir a morte súbita e o derrame. Pois é, então não é um contraste. Não. Ele está continuando com a mesma ideia. Isso. Está confirmando, vamos dizer assim. Então, por isso que a letra B não está correta. Deixa eu ver mais aqui. Se ele tivesse dito entretanto... Exatamente, seria o correto. Mas também ele está somando. Né? Mas também o também soma. Janice, a letra C, querida. Vamos falar a letra C aqui. O termo comum, como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Vamos lá ler o texto. Morte súbita e derrame, não é isso? Aqui, vamos lá. Ainda está lá no primeiro... Isso. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Então, ele está generalizando. Tá? Não, peraí, professora, só um minutinho. Não, ele só está citando. Isso. Que é um problema. Como a gente já viu anteriormente, ele está complementando... Complementando a frase. Ele não está generalizando, todos vão ter esse problema. Exatamente. Então é falsa. É falsa também. A letra E, na verdade, é a letra A que a gente já sabe, não é? Denise e Esmeralda não podem. Jucimeire, você pode?
Posso? Boa Tá. noite. Boa noite, minha querida. A Ela letra D. D. O termo também exprime uma justificativa no texto. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Isso não tem uma coesão. Sim, mas o também está exprimindo uma justificativa. Sim. Está justificando o quê? Também exprime a justificativa. Seria interessante ler o anterior, Jucimire. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também, o que é que também? Os exercícios físicos, a vida saudável e tal. Também ajuda a diminuir o estresse. Ele está justificando o que foi dito anteriormente? Não. Não está justificando. Ele está fazendo o que esse também? Ele está dizendo que você fazendo algo mais vai ajudar. Ele está agregando novos exercícios, novo modo de vida, né? Se você mudar o seu modo de vida, que vai ajudar. Então, isso também vai ajudar a diminuir o estresse. Ele está somando informações, agregando mais informações. Certo? Então, não está justificando nada. E, por último, a letra E, Renilda. Leia o texto abaixo e responda as questões. É a última letrinha lá. Ah, tá. O termo também, letra D ou a letra E? É. O termo fatores retoma coercivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue? Misericórdia. O termo... Para onde tem fatores? Santa Maria Madalena. Aqui. Também ajuda a diminuir o estresse e aumenta a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Aí ele está dizendo que fatores retomam coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue, é isso? Uhum. É, amiga? Oi? Lê de novo. Também ajuda, lê de novo, a diminuir o estresse. Também o estresse, aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Que fatores são esses? Vai diminuir o estresse, vai diminuir e vai aumentar a capacidade física. Então, esses dois fatores ajudam a reduzir o infarto. Então, ele está falando de níveis de colesterol e glicose no sangue? Não, mulher, não. Oh, meu Deus, misericórdia. Não. Não, então, essa resposta não seria correta. É, verdade. Não é, meu anjo? Veja bem, diante do horário, eu não vou fazer o outro exercício hoje, eu vou deixar para nós começarmos a próxima aula. Agora, Renildo, eu queria que você fosse para o último, me permitam, gente, só porque essa atividade eu vou passar para casa. Não, esse. Eu vou contar uma breve história, vocês vão prestar atenção. E, com o dever de casa, vocês vão analisar essa historinha que eu vou contar. Entenderam direitinho o que é que vai ser feito? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, a história seria o caminho da vida. Havia um homem que queria subir, que almejava subir ao cume de uma montanha. Bem alta, uma montanha bem alta, e ele queria alcançar o cume
da montanha. Porém, para chegar até lá onde ele queria ir, havia uma estrada linda, bem ampla, iluminada, mas em determinados locais dessa estrada ia haver algumas florestas e ele tinha que atravessar estas florestas. Aí ele começou a andar, chegou na primeira floresta. Gente, era uma floresta densa, cheia de espinhos, uma dificuldade enorme de atravessar essa floresta. E levou vários tempos atravessando essa floresta, se ferindo, rasgou as roupas, uma dificuldade, até que saiu desta floresta. Saiu com os pés todos feridos, das pedras no chão, com as roupas rasgadas, cheio de ferimento, mas continuou a caminhada dele, porque ele queria atingir aquele objetivo. Foi pela estrada ampla, bonita, chegou na segunda floresta. O que aconteceu nesta floresta? Ele já tinha um pouco de experiência da primeira floresta. Então, era uma floresta densa, uma floresta também com muitos espinhos, pedras, muitas árvores com galhos que impediam a passagem dele. Mas como ele já tinha um pouco da experiência adquirida na primeira floresta, para ele foi um pouco mais fácil de sair dessa floresta. Aí saiu um pouco ferido ainda, tal, mas não da mesma maneira que saiu da primeira. Caminhou pela estrada, chegou até a terceira floresta. Ao chegar na terceira floresta, era uma floresta também densa, porém ele já tinha experiência adquirida nas duas florestas e, além do mais, encontrou uma pessoa que o ajudou a sair daquela floresta, que foi um lenhador. E esse lenhador acompanhou na sua jornada, na terceira floresta, e o ajudou a sair desta terceira floresta. E daí ele seguiu, andou, mas aí já não tinha mais floresta e alcançou o cume da montanha onde ele queria chegar. E daí, ao chegar lá, neste cume, ele agradeceu ao Criador e, ao observar todo aquele caminhar que ele tinha feito, ele disse: olha como tudo daqui de cima é fácil. Olha, se eu tivesse adentrado, se eu já tivesse tudo isso que eu já tenho aqui, ao chegar aqui, eu não teria feito o que eu fiz naquela minha primeira floresta, não teria passado tantos sofrimento e me ferido todo, porque ele percebia quais os caminhos que ele devia seguir. Mas só quando ele chegou lá no cume dessa montanha, que ele começou a observar, a perceber o que seria esse caminhar da vida, o que seria a existência. Então, a história é essa. É este o caminho da vida. Vocês vão escrever um pequeno texto explicando o que vocês entenderam deste texto que foi agora narrado. Teve alguma dúvida com relação ao que eu narrei? Tive alguma dificuldade em narrar? Professora, a segunda floresta, me esclareça a segunda floresta que eu não entendi.
A segunda floresta tinha as mesmas características da primeira, só o que mudou foi ele. O viajante. Por quê? Porque ele já tinha a experiência da primeira floresta que ele passou, então ele sabia evitar os obstáculos com mais precisão. Isso. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu direitinho que segunda-feira eu vou querer ouvir vocês leiam esses textos aí, que eu sei que vai sair coisa aí maravilhosa. Você não tem essa história escrita, não, né? Tem no livro. Seria bom passar escrita para a gente, porque a memória da gente pode trair a gente, né? Olha, eu não modifiquei, que eu não tenho essa autonomia de modificar. Só que no livro ela é bem mais ampla. Professora, diga. Essa história, a senhora está falando do soldado, não, preso na armadura? Não. É porque se eu disser o livro, eu já vou... É como se eu estivesse dando a vocês... História. Do soldado preso na armadura. Prolongada. É o cavaleiro preso na armadura. Não é esse. Quer dizer... Gente, olha só, o Reginaldo, me dê licença aí, amor. Percebam, vocês não precisam decorar tudo, conforme o Reginaldo colocou. Os pontos que mais chamou a atenção de vocês, vocês desenvolver o texto. É coisa simples, não é complexo. É algo que é simplificado conforme aquilo que vocês lembrarem. Então, não vale a pena ficar buscando onde é a história, e tal história. Vale a pena, assim, o que ela contou agora, o que tocou em cada um. Esse tocar, aquela fala que sensibilizou, você vai pegar isso aí e desenvolver o seu texto, o caminho da vida. Exatamente isso. Muito obrigada. Diga, Joanice. Por exemplo, aqui, ele, no primeiro instante, ele entrou na floresta e se machucou bastante, porque não tinha experiência. Já na segunda floresta, ele já tinha experiência, já se desvirtuou das pedras, das árvores. Na terceira floresta, ele já tinha um companheiro para ajudá-lo. Então, é dessa forma. São esses detalhes aí que vocês têm que levar em consideração e fazer como a Renilda falou aí, que falou muito bem. Isso, perfeitamente. Certo? Ok? Então, segunda-feira, nós começaremos lendo esses textos, que eu já fico assim ansiosa. Agora, Joanice, você pode fazer a nossa prece final? Que honra! Então, vamos lá. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, ao Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia, pela oportunidade de conhecimento, que possamos nós sermos verdadeiro cristão, onde quer que estejamos, levando o Evangelho do Cristo de forma clara, direta e segura, porque é isso que Jesus quer de cada um de nós, que possamos ser seus exemplos, com as palavras mais leves e amorosas para todos os nossos irmãos, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, meu Deus. Que assim seja, boa noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Que aula maravilhosa. Obrigada para nós todas, né? Até a próxima segunda, se Deus nos permitir. Que assim seja. Que assim obrigada, seja. Boa obrigada, noite. Esmeralda. Obrigado aí. Bruno, vocês. conseguiu gravar, Bruno? Obrigada, Jucimeire, Joanice, Marlene, Angeline, Luiz, quero ouvir sua voz. Obrigado. Obrigada, Wilter. Obrigada, Denise, por estar aí, mas estar ouvindo o trabalho. Muito obrigada a vocês. Grande abraço, até o próximo encontro. Regi, beijo no coração, viu? Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Beijo para todos. Boa semana. O Regi, viu que hoje foi mais tranquilo, Regi? Graças ao Senhor Deus. Foi mais tranquilo, é assim mesmo. A gente vai aprendendo. É. Um beijo, minha flor. Fica com Deus. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.